para chamar o diretor Pedro Asbeg, porque ele é diretor da minissérie documental O Ninho, Futebol e Tragédia, que será lançado nesta quinta-feira na Netflix. São 3 episódios em que parentes das vítimas, jornalistas do UOL que acompanharam a investigação e grandes nomes do esporte, como Zico e Luxemburgo, tentam entender o que de fato ocorreu na tragédia que matou as 10 crianças no incêndio. Pedro, muito bom dia, obrigada por participar aqui com a gente. Antes da gente comentar, vamos ver um pedacinho de um trecho exclusivo do bastidor desse documentário O Ninho, Futebol e Tragédia. Hoje é nosso último dia de filmagem das reencenações aqui no container e a gente vai fazer uma cena que é bastante forte, emocionante. São 4 meninos dentro do quarto e aí chega o segurança e consegue tirar 3 dos 4 meninos. Tem toda uma complexidade logística com nossos movimentos de câmera, com efeitos especiais. E a preocupação, claro, constante pela segurança da nossa equipe. Quem dirige ou quem realiza um documentário acredita que está fazendo, antes de mais nada, um documento. Existem ainda algumas perguntas sem resposta. E uma das grandes funções desse trabalho é evitar que essa tragédia seja esquecida, né? Que a gente, de alguma forma, registre essas vidas, não perca isso da nossa memória, que a memória desses meninos seja guardada, seja lembrada. Pedro, parabéns pelo trabalho. Queria te perguntar qual a importância dessa cena que a gente acabou de ver, dos bastidores, para a construção do documentário. Oi, Domitila, bom dia Paulo, bom dia André, bom dia a todo mundo que está assistindo. É sem dúvida um dos momentos mais difíceis do trabalho, né? Foi rodar essa sequência de reencenações do incêndio. A gente recriou o container onde viviam os jovens que eram alojados pelo Flamengo num estúdio. E trouxe, então, atores, dublês e tal, e aí, num determinado momento, a gente reproduziu o incêndio que, infelizmente, acabou gerando 10 vítimas, né? 10 jovens que morreram naquela madrugada de 8 de fevereiro de 2019. Foi difícil, como aparece ali no vídeo, né? Por temas logísticos, pela complexidade de se filmar uma cena como aquela, ou cenas como aquelas, mas pela emoção que é viver aquilo, reviver, recriar aquilo. A gente precisa passar isso para os atores, para os dublês, um cuidado e uma concentração específica de todo mundo que estava ali na equipe, né? Assim como também foi difícil entrevistar pessoas, pais, mães que tinham perdido seus filhos. Foi difícil ouvir relatos, né, do segurança que salvou 3 meninos e hoje está desempregado, que era segurança do Flamengo. Então, certamente não foi um trabalho fácil, e essa cena que a gente acabou de ver foi uma delas. A produção é da Fábrica, a partir da ideia original do UOL, e desenvolvida por você, pelo Renato Fagundes e também pelo UOL. Você falou um pouco, né, desse envolvimento emocional. Deve ser impossível não se envolver, né? Como é que foi para você e para a equipe? Eu acho que... Acho não, né? Eu percebo isso, assim. Qualquer trabalho, qualquer documentário, ele exige uma aproximação com um determinado assunto. Se você está falando sobre a vida no campo, se você está falando sobre desmatamento na Amazônia, se você está falando sobre encarceramento em massa, o que quer que seja. Mas, nesse caso específico, desde que eu fui procurado pela primeira vez pelo UOL, a gente entendeu que o olhar era de humanização,
de dar voz, de dar rosto, de dar nome para essas pessoas. Ou seja, eu precisava me aproximar daquelas famílias, me aproximar daqueles meninos que sobreviveram ao incêndio, me aproximar de pessoas que vão carregar para o resto da vida uma dor, acho que indescritível, né? Como descrever a dor de perder um filho, né? Então, acho que isso está junto, vem no pacote, né? E a gente tentou, né, a nossa equipe, desde o início, ter o maior cuidado e o maior respeito possível com todas essas pessoas, porque, apesar de muito doloroso, esse é um assunto que não podia deixar passar. A gente não podia deixar que essa história seja esquecida. Então, fazer esse trabalho era uma obrigação, era uma missão, né? Pela memória desses meninos, pela memória dessas pessoas que sobreviveram e para que a justiça seja feita, que a gente, de alguma forma, com esse trabalho, busque a justiça, né? A justiça precisa acelerar, tem casos que tem situações aí que podem ser prescritas, assim, e a gente acabar não tendo ninguém responsabilizado. É uma situação muito triste, você imaginar que depois de 5 anos não houve ninguém responsabilizado, né? Você acha que o Pedro, documentário pode ajudar nisso? Desculpa, vai lá, André. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Desculpa, André, vou só responder a Domitila um segundo. Eu acho que essa é uma das principais funções desse trabalho, né? É não só pela memória, mas pela justiça. É fazer com que, de alguma forma, haja uma pressão para que o processo ande. Esse processo está aí andando a passos lentíssimos há 5 anos, né? Assim, o processo de indenização das famílias por danos morais, ela é uma parte disso. Mas encontrar responsáveis e punir, se for o caso, pessoas responsáveis pela morte daqueles 10 meninos, também faz parte desse processo, e eu quero acreditar que um trabalho como esse, com o alcance que ele vai ter, pode sim fazer alguma diferença. Essa, pelo menos, é a minha esperança, né? Pois é, minha pergunta, Pedro, é mais ou menos nessa linha, só que relacionada ao clube, né, ao Flamengo. Como é que o Flamengo, vocês consultaram o Flamengo, vocês chegaram a pedir alguma ajuda ou necessidade de algum documento, enfim, para a construção da história mesmo, ou o Flamengo sequer entrou nessa, ou até mesmo contestou em algum momento alguma situação em que vocês tiveram contato ali? Não, esse trabalho foi feito de forma muito independente do clube. A gente não teve nem ajuda e nem tampouco qualquer tipo de barreira, bloqueio, dificuldade. A gente fez o trabalho sem que o Flamengo fosse envolvido. O que houve, sem dúvida, foi uma tentativa de ouvir representantes do clube, né, que estão na diretoria atual e fizeram parte da diretoria anterior àquela, porque a gente está falando de um incêndio que acontece 38 dias depois da entrada de um novo grupo no poder dentro do clube. Então, a gente precisava ouvir aqueles que estavam lá já como mandatários, como responsáveis pelo clube, quando houve o incêndio e tiveram que lidar com tudo que aconteceu, todas as consequências daquela tragédia, assim como a gente também buscou, né, falar com as pessoas que, por 6 anos, administraram o Ninho do Urubu na gestão anterior. Infelizmente, nem representantes da gestão anterior, cujo presidente era o Eduardo Bandeira de Mello, nem representantes da gestão atual, né, do Landim, aceitaram participar da série, toparam da entrevista. E a meu ver, isso é uma forma também de se posicionar, né? Se você prefere abrir mão de qualquer tipo de opinião ou de visão, de dar o teu ponto de vista, é também uma forma de dizer alguma coisa, né?
Com certeza, Eu, Pedro, perfeito. eu acho que o que a gente viu, a cena que a gente viu, ela é muito, ela joga a gente para dentro da cena, para dentro do ninho, né? Acho que daí a importância dessa cena que a gente está vendo hoje aqui. Aquela palavra que a gente usou tanto na época da pandemia, empatia. Quando você vê, você se joga para a situação da pessoa que estava ali naquele container. A gente gravou, né, Pedro? E tive uma participação no documentário. Eu lembro sempre muito, só vou fazer uma observação que eu já fiz, e para mim tem muito de responsabilidade do que aconteceu 2 dias antes, e a imagem que existe do poste caído ao lado do Ninho do Urubu, a 50 metros do Ninho do Urubu, porque se você tem um curto-circuito no ar-condicionado, depois do que foi definido como tornado no Rio de Janeiro, na quarta-feira anterior, 2 dias antes, você tinha que tirar as pessoas ali. Você pode ter toda a responsabilidade anterior de ter colocado os meninos ali. Mas se você tem detectado um problema de manutenção do ar-condicionado, até que você tenha certeza absoluta de que o ar-condicionado não tem nenhum tipo de curto-circuito mais, você vai levar as crianças para um hotel, para um quarto reservado, para um outro lugar. E eu estou tocando numa questão pontual que é daquela semana, embora o documentário trate de toda uma situação muito mais ampla. Verdade, Boa, PVC. Paulo. Prazer falar contigo de novo. Paulo foi um dos entrevistados para a série. Foi uma ótima conversa. E sim, eu acho que a lista né, é um caso clássico daqueles que, assim, se não tivesse acontecido uma daquelas tantas coisas, talvez aqueles 10 meninos estivessem aqui hoje, né? Mas é uma lista, uma soma absurda de fatores que vai desde do acaso até, obviamente, problemas estruturais gravíssimos na manutenção da parte elétrica, principalmente daquele container onde os meninos moravam, né? E também de toda a estrutura. Você imaginar que era um container que ficava dentro do Ninho do Urubu e, apesar disso, as janelas dos quartos eram gradeadas e que isso, de alguma forma, dificultou a fuga dos meninos. Então, a lista de problemas é gigantesca, mas é verdade que, apesar de tudo isso, talvez se 2 dias antes tivesse havido esse pensamento de retirá-los dali, a gente nem ia estar aqui conversando, ou talvez conversando sobre um assunto bem menos doloroso, né? É isso. Pedro Asbeg, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o documentário O Ninho, Futebol e Tragédia será lançado nesta quinta-feira na Netflix. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom dia ainda, né? Desculpa, bom dia. Bom trabalho para vocês. Espero que vocês vejam e gostem aí e que todo mundo possa, de alguma forma, se aproximar dessas pessoas, das famílias e dos sobreviventes. Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Valeu.